Queridos irmãos e irmãs, há algumas reflexões a partir da liturgia de hoje. Olhando para o livro da sabedoria na primeira leitura e também para o salmo que nós cantamos, nós temos uma verdade. Eu já disse outras vezes e hoje o texto nos faz dizer novamente: Deus não fez a morte. A morte não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Deus nos fez sua imagem e semelhança e participantes da sua natureza, e a sua natureza divina é eterna. Por isso nós fomos criados para a eternidade. A morte entrou no mundo por inveja do diabo. Para nós que temos fé, a morte não é mais um castigo. A morte deixou de ser um mal. A nossa morte foi redimida pela morte e pela ressurreição de Cristo. E sendo assim, a nossa morte agora é apenas a porta, a passagem pela qual nós entramos na vida eterna, na vida em plenitude. Então, quando nós temos essa compreensão a respeito da morte, nós vamos começar a olhar também com outros olhos a despedida dos nossos irmãos e irmãs, nossos entes queridos que partem para a eternidade, e vamos também olhar com um pouco mais de tranquilidade para a nossa própria morte, seja lá quando ela vier ao nosso encontro. E nós que temos essa fé, cantamos esse salmo com muita convicção. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte, porque passando pela morte entramos na vida eterna. Quem parte para a morte eterna são aqueles que se afastam de Deus e por isso pertencem ao diabo, como a gente escutou na primeira leitura. Na segunda leitura, nós vemos São Paulo falando aos Coríntios e também fala muito para nós no dia de hoje. Como tendes tudo em abundância, assim também procurai ser abundantes na obra de generosidade. Eu tenho dito, agora é a 6ª vez que eu vou dizer isso nesse final de semana, porque em cada missa que eu celebrei eu disse: a liturgia de hoje eu gostaria muito de ter o domingo inteiro para nós ficarmos conversando, aonde a gente pudesse escutar vocês também falando algumas coisas como essas que agora eu vou dizer, e depois nós pudéssemos levar adiante o assunto como eu vou levar agora. Não foi uma nem duas vezes que sentei e ouvi meu pai e minha mãe contando para a gente de que quando eram pequenos tinham um par de chinelos havaianas que usavam para ir na missa, mas caminhavam de pés descalços até chegar na igreja, lá lavavam os pés e colocavam os chinelos para ir à missa. Quem de nós hoje tem menos que 5 pares de calçado em casa? Entre chinelos, pantufas, tênis, sapatos, sandálias, botas, rasteirinhas e outras coisas mais que se inventam. Temos abundância. Não foi uma nem duas vezes que vi a mãe também dizer que a saia que ela usava em casa era feita de pano de saco. Quem de nós hoje tem menos do que 10 calças dentro do guarda-roupa para usar? Também muitas vezes vi o pai e a mãe contando, porque eram em 8 irmãos, no final de semana se matava uma galinha. Era um pedaço de carne para cada um. Quem de nós hoje, na refeição, come só um pedaço de carne? Só quem está querendo muito perder os quilos e obedece nutricionista. Mas por obediência, não porque não tenha para comer. Temos abundância. E o que São Paulo está dizendo para nós? Como tendes tudo em abundância, também deve ser abundante a nossa generosidade com aqueles que passam necessidade. Nós não podemos virar o rosto para eles. A gente às vezes corre o risco de dizer assim: mas tem muita gente sem vergonha, vagabundo, que não trabalha. Verdade.
Tem muita gente vagabundo que não trabalha, mas tem muita gente que come bem, que dorme bem, que veste bem, que também é sem vergonha, vagabundo e que não trabalha, mas vive às custas do trabalho dos seus pais. E amanhã ou depois os netos vão acabar na miséria e a gente não pode julgar. Então, teve outros que talvez hoje vivem na miséria porque os pais não tiveram as condições de trabalhar tanto como nossos pais trabalharam para nós termos o que temos. Então, a gente não deve julgar as pessoas, mas sim, temos sim em abundância e podemos ajudar. Agora também é preciso reconhecer que São Paulo estava elogiando a comunidade dos coríntios justamente pela generosidade deles. E a gente pode dizer a mesma coisa da nossa comunidade de São Sebastião do Caí, porque basta olhar o que nós arrecadamos na nossa campanha do quilo cada primeiro final de semana do mês, e basta a gente dizer, vamos fazer uma campanha de arrecadação, todo mundo ajuda. Vamos fazer uma campanha do agasalho, todo mundo ajuda. Vamos fazer um dia de doação de sangue, logo nós enchemos 1, 2 carros, às vezes até uma van para ir fazer a doação de sangue. Então, graças a Deus, nós só precisamos nos manter assim como somos, percebendo que temos em abundância porque Deus nos dá com abundância, e com a mesma abundância nós também somos generosos na ajuda daqueles que precisam. Então, estamos no caminho certo. A outra reflexão que quero fazer com vocês a partir do Evangelho que nós escutamos, que é a continuação do Evangelho de domingo passado. Quem veio na missa sabe o que aconteceu. Quem não veio, procure a leitura para estar por dentro. E aí não falte a missa nos próximos finais de semana, porque daí não perde a linha da história do que está sendo contado. Mas Jesus atravessa de novo para o outro lado do lago. E quando chega lá tem uma numerosa multidão que vem ao redor dele. No meio dessa multidão aparece um homem chamado Jairo, que é chefe da sinagoga, e vem implorando para que Jesus vá até a casa dele, porque a filha dele está muito doente, está morrendo, e ele quer que Jesus coloque a mão sobre a menina e a menina seja curada e viva. Jesus prontamente se dispõe a seguir o Jairo até a casa dele, mas aquela multidão, e aonde tem multidão tem confusão, tem auê, tem algazarra, tem desentendimento, e a multidão começa a comprimir Jesus, e ele não consegue andar. No meio ainda dessa multidão aparece uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, e essa mulher vai lá e consegue tocar na roupa de Jesus. Quando ela toca na roupa de Jesus, ela é curada. E aí vejam que interessante, Jesus para e diz, quem me tocou? Os discípulos dizem assim, mas está todo mundo te apertando, te tocando, te empurrando de todos os lados. E tu ainda pergunta quem me tocou? Mas existia algo de diferente no toque daquela mulher. Qual a diferença entre o toque da multidão que estava ao redor de Jesus e o toque daquela mulher que tocou em Jesus? A fé. Aquela mulher tocou Jesus com fé. Mesmo do meio da multidão, ela recebe a graça que ela tanto precisava. E tem a sua vida transformada por ter tocado em Jesus. Jesus começa a perguntar até que ela se apresenta, diz o que aconteceu, e Jesus diz a ela, vai em paz, a tua fé te curou. Nisto chegam alguns lá da casa do Jairo e dizem assim, ô Jairo, não incomoda mais Jesus porque tua filha já morreu. E Jesus diz uma coisa para o Jairo. O que Jesus tinha dito na semana passada? Vamos ver quem veio na missa e quem prestou atenção. Depois que Jesus acalmou a tempestade, o que Jesus disse para os discípulos no barco? Por que tendes tanto medo? Ainda não tendes fé? E o que foi que Jesus disse agora para o Jairo? Não tenhas medo, basta ter fé. E aí Jesus
acaba com a bagunça da multidão, pega Pedro, Tiago, João, o Jairo, e eles vão para a casa do Jairo e não quer que ninguém mais o acompanhe. Jesus caminha, quando chega na casa do Jairo, o que tem lá dentro da casa do Jairo? Uma multidão, chorando e gritando e se esperneando. E Jesus pergunta: para que esse griteiro, essa bagunça, esse auê? A menina não morreu, está dormindo. E eles caçoam de Jesus, tiram sarro de Jesus, fazem sarcasmo de Jesus. Jesus manda todo mundo sair e entra para dentro de casa com Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina. Jesus toca, pega a menina pela mão e diz para ela se levantar. E a menina é curada. Meus irmãos e minhas irmãs, nós também, muitas vezes vemos multidões correndo atrás de Jesus. Multidões que querem estar junto de Jesus, que falam de Jesus, que querem tocar em Jesus e que até tocam em Jesus, mas só realmente tem a sua vida transformada quem toca ou é tocado por Jesus com fé. Com fé. Não é no meio da multidão que a gente vai realmente encontrar Jesus. A gente talvez gostaria que a nossa igreja São Sebastião agora tivesse abarrotada de gente, com gente em pé pelos corredores, lá em cima no coro, e alguns lá na rua de repente participando da Santa Missa. E lá pelas tantas, diante desse texto, a gente fica perguntando: será que adianta uma multidão tão grande se comprimindo, se esmagando, quando na verdade às vezes não se tem fé? A gente vê na festa de São Sebastião quanta gente vem e se aglomera e vai, e quantos realmente se encontram com Jesus no meio de toda a multidão que passa pela nossa celebração junto do nosso Salvador Jesus Cristo na festa de São Sebastião? No entanto, quem tem fé, mesmo no meio da multidão, mesmo no meio da bagunça, experimenta, não é assim? A gente vem na novena de São Sebastião, mesmo com toda aquela gente, e a gente vibra, não, mas a gente foi tocado, foi aquilo que o padre disse, foi aquele pregador que veio, foi aquela oração que foi feita, foi aquela bênção, foi aquela procissão que foi realizada, foi aquela música que foi tocada, foi aquela palavra da leitura que me tocou. Quem vem ao encontro de Jesus com fé, seja sozinho ou seja na multidão, tem a sua vida transformada, tem a sua vida tocada e volta para casa diferente. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vindo aqui na Santa Missa, e mais do que tocar na roupa de Jesus, nós vamos receber Jesus na comunhão. Já recebemos Jesus, sua palavra que está sendo anunciada, e também acolhemos Jesus na pessoa dos nossos irmãos e irmãs que vêm celebrar conosco. Portanto, se nós viemos para a celebração da Santa Missa, não como multidão que quer estar ali, ou porque está ali porque é obrigado a estar, se nós viemos para a Santa Missa com fé, nós vamos tocar e sermos tocados por Jesus, e vamos ter a nossa vida transformada como esta mulher e esta menina que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Quando nós permitimos que Cristo toque nossa vida e nos mude, nós aprendemos a ser com Ele tão generosos com os nossos irmãos e irmãs como Ele é conosco, na distribuição abundante de suas graças pela nossa salvação. Quando nós somos tocados por Jesus, viemos ao encontro dele com fé, nossa vida é transformada, e até mesmo a nossa morte deixa de ser para nós um monstro do qual a gente tenta fugir a todo instante, e se torna, como dizia São Francisco de Assis, a nossa irmã morte, que nos abraça e nos conduz ao encontro definitivo com o nosso Pai do céu. Que esta Santa Missa seja para nós um momento de encontro e de nós tocarmos e sermos tocados por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,